Para constar, atitude de fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando vocês. Fala, Mauro Rocha. Olha só para esse público ouvinte aí, quem nós temos hoje aqui? Marina, Rebeca, Ravi, do Araticum Ambiental, é isso? E o que a Araticum Ambiental faz de fato dentro da educação ambiental, na questão ambiental, crise climática? Ele vai pegar esse bolo todo, tá? Porque a gente vai explanar tudinho dentro de duas jovens formadas na FUP, em gestão ambiental, com um projeto maravilhoso. E vamos nessa. É com você, Rebeca, depois você passa a bola para Marina. Diga lá, quem é Rebeca? Oi, bom dia. Então, eu sou Rebeca, nós somos cofundadoras do Araticum Educação Ambiental. Isso formada na FUP, mas em Ciências Ambientais, o curso é de licenciatura, né? Que ali no período do 6º ao 9º ano a gente tem aula de ciências antes de se dividir entre física, química. É um curso incrível porque pega isso todas as áreas do conhecimento. FUP Planaltina, né? Exatamente. FUP Planaltina, que é o campus avançado da UNB, né? E Planaltina, da onde eu venho, da onde eu moro, da onde eu apronto, nas correrias entre Roriz e Buritis 4. Mas dá sequência nessa fala para depois passar para Marina. E aí também tem um mestrado lá na UNB FUP também, em Ciências Ambientais, que foi super interessante, que é justamente na EZCAI, a unidade de conservação onde você trabalhava, né, Felipe? Exatamente, administrei durante 4 anos a EZCAI, que é a Estação Ecológica de Águas Emendada, e vocês fizeram lá o mestrado dentro da pesquisa, né? E ali está o Vicente com a questão mais, inclusive tem uma pesquisa, o Irineu Tamayo, né? Tem você também com o Néder? Professor Néder? Eu conheço ele, né? Mas ele não fez... O Vicente foi o meu orientador no mestrado e o Irineu Tamayo foi meu orientador do TCC, então estou em casa. Olha só, duas feras, viu? Duas feras, meus amigos, duas feras. Mas aí, dá na sequência nessa saída do campo da FUP, como é que entra o Araticum? Araticum, o que é Araticum? Para que o público ouvinte entenda, eu sei. Eu já ia perguntar. Inclusive eu conheço como Marolo, tá? No Goiás mesmo, no sertão do Goiás é Marolo, viu, gente? E eu morei onde hoje é Embrapa, que é a ITA 44, então dessa questão cerrado, fruticência, florescência, eu não tenho academia, mas eu saco pra caramba. Mas vamos lá. Quer se apresentar antes de eu contar a história? Joga pra Marina, ela se apresenta. Eu sou a Marina, eu formei em Ciências Ambientais no campo Darcy Ribeiro, né, na Asa Norte. Não me formei na FUP, mas conheci a FUP, é maravilhosa. Querida. E Rebeca não falou, mas a gente também está se formando agora numa pós-graduação em Natureza Educadora para a gente aprimorar nossa prática, né, com educação ambiental, principalmente com as crianças. E o que me trouxe nesse caminho, principalmente esse menino lindo aqui na minha frente, o Ravi. Dá um oi pra galera, Ravi. Quem é você, Ravi? Tá desenhando aqui, que eu tô vendo. Mas vamos lá, Marina, enquanto ele desenha. E foi essa junção, né, da formação acadêmica com a vida de mãe que me fez entrar nessa luta da educação ambiental, principalmente um trabalho com as crianças, com a primeira infância, que a gente é tão apaixonada. A educação ambiental é para todo mundo, a gente trabalha com todas as idades, crianças de 0 a 100 anos. Um trabalho maravilhoso que eu conheci em Sobradinho, fui me apresentar no Sustentae e lá estavam as meninas lá botando a meninada para plantar. Não era isso? Era isso, as crianças é um monte. Tudo cheio de terra. Exato. A mãe falando, olha a calça da criança, gente. Mas é isso aí que é criança feliz, né? E eu vi desenhos de criança com aquela terra também, viu? E nesse dia a gente também teve o chão de brincar do Cerrado, que quando a gente começou, a gente deu o nome de chão de brincar para bebês. Porque é um tapete, né, um tatame, onde a gente coloca vários elementos do Cerrado. Inclusive o fruto, Araticum, que é um fruto do Cerrado. Fica no centro do tapete. Exatamente. Araticum, que eu conheço também como Marolo, né, e foi quando meu pai chegou do Rio, eu vim aqui primeiro. E ele falava, eu quero mato. A gente foi criado em Seropédica, dentro da Universidade Rural do Brasil, onde ele era funcionário. E depois ele veio transferir. Eu vim primeiro em 68 e ele chega aqui em 70 com meus irmãos, minha mãe, e jogar ele no Ministério da Agricultura. Ele falou, não dá, eu quero mata. E jogar na ETA 44. Você sabe o que é ETA 44? Era o que existia, Estação Técnica Agrícola, em todo o Brasil. Ele veio da Ilha do Marajó,
Depois, Lugar bom, aí foi hein? pro Rio de Janeiro, eu sou de Soure, na Ilha do Marajó. E ele veio para cá jogar no Ministério da Agricultura e depois ele pedindo, foi para Ita quando tem 4, onde eu já Embrapa Cerrado. A gente conheceu toda aquela transcendência, aquela mudança das estações técnicas para uma empresa, né, de renome, né, que é a Embrapa Cerrado, a Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa, né, alguma coisa. Agropecuária. E nessa brincadeira, Mauro, eu vou passar a bola para você, que eu sei que você está curioso, você já botou o olhão aqui para poder perguntar para as meninas, e aí? Olha, em primeiro lugar, né, a presença de vocês, a gente agradece muito. Quando vocês trabalham com as crianças, só não plantio, assim, o trabalho de vocês, né, porque os pais falam, meus filhos tá sujo e tal, é também uma conscientização hoje, principalmente nessa questão tecnológica e infelizmente, né, presas, porque eu sou de uma época que eu vivia na rua, tamanho do Ravi, né? Tamanho dele, então, rapaz, minha mãe brigava mais comigo que tudo, porque eu não parava em casa, era complicado. Mas, complicado para ela, porque para mim não, era feliz da vida. E hoje em dia a gente vê que as crianças estão muito mais presas, muito mais tecnológicas, né? Você tem um celular na mão, antigamente você dava uma bola, alguma coisa aí para o moleque, ele se divertia. Hoje em dia, praticamente é um celular ou algo assim. Como é que é esse trabalho e essa conscientização, como é que vocês veem isso aí? Legal, eu acho que a gente não falou o que é o Araticum no começo, mas né? vamos falar, porque eu estou provocando que é o marolo. São três, pelo conheço 3 espécies. Marolar aqui, então. Marolar, eu conheço 3 espécies, o marrom, da casca marrom, o branco com a casca verde, e tem um outro, que o marrom é amarelo por dentro, é o que eu mais gosto. Tá? Eu não gosto muito do branco, não. E tem um outro que é o contrário, que ele tem já uma correlação mais amarela, que eu conheci há pouco tempo, não foi dessa época. Mas sim, o que é marolo, o que é araticum, e aonde dá essa educação ambiental, o grupo, o coletivo, como é que vocês se identificam? É um coletivo, CNPJ, como é que é esse processo? A gente é um coletivo, a gente vai se formalizar no que vem, vai dar tudo certo, né, Rebeca? Que aí vai com a captação de recursos, para não ficar na Tora Produções, exatamente, né? E a gente também está conhecendo o ecossistema de impacto, dos negócios de impacto, né? Que são ali, que a galera chama de setor 2,5, a gente ainda está entendendo um pouco sobre isso, que são empreendimentos que vêm para... Vocês acreditam em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? Não. Eu também não, nem na Coca-Cola termos, produzindo alguma coisa, eu fiz propaganda dela. A gente tem que criticar a educação ambiental crítica. Ótimo! Educação ambiental crítica. E aí o Araticum, ele nasce em 2023, acho que já estava dentro da gente há um tempo, né? Acho que é missão de vida, então a gente já nasceu com isso. Mas... Mulheres poderosas, exatamente. Viu, gente? Mas em 2023 a gente fez uma colônia, uma vivência de férias, onde eu moro, que é no Lago Oeste, na Rua 15, no Lago Oeste. É um núcleo rural, né? Uma chácara, 2 hectares. E ali tinha vivência com as galinhas, com a agrofloresta. Convidei a Rebeca pra gente colocar. Mas como é que você chega lá? Como é que eu cheguei no Lago Oeste? No Lago Oeste. Lago Oeste é logo ali. É logo ali, como é que é? Vamos lá, depois eu falo. Candangolândia é logo ali, Lago Oeste não sei não, Planaltina fica onde? Na minha mente e no coração, é isso aí. Notícias de Brasília. Mas sim, vou voltar pro Marolo, depois a gente dá sequência aí nessa vivência do Lago Oeste, para depois jogar para a Rebeca aqui. Vamos terminar essa questão do Marolo, do Araticum. O que é o Araticum? O Araticum surgiu como uma vivência de férias, e no final, no último dia, eu sentei com a Rebeca, a gente sentou ali, as crianças tinham ido embora, e Rebeca, vamos viver de educação ambiental, olha essa transformação, olha que lindo é ver as crianças com a natureza, brincando na e com a natureza. E é muito transformador, mexeu muito com a gente já ensaiou ali uma conversa, vamos ensaiar aqui como seria a gente numa escola, conversando com a diretora, apresentando o projeto. E aí a gente começa a se juntar, se estruturar para levar a educação ambiental para mais espaços. A gente começa com essa ideia da escola, de trazer um projeto para dentro da escola, que a gente viu que fica muito dentro da horta, mas que a educação quando tem, e principalmente para as crianças, a gente pensar numa educação que faça parte da rotina escolar, uma mudança de rotina escolar,
E a gente trabalha muito com um conceito que a gente conheceu da Leia Tiriba de desemparedamento das infâncias. Um trabalho de tirar as crianças... Desemparedamento, tirar as paredes mesmo, a gente sair... Acho que cabe um pouco com a pergunta, né, que ele fez. Sim, tá. Isso, o programa é assim mesmo, sem brincadeira. Vai você agora, que depois não vou ver a questão do Lago Oeste aí com ela. Vamos lá. E aí, a Rebeca, além de mais, mora onde? E aí dá sequência nessa fala. Eu moro no Jardim Botânico e no Cruzeiro também, que meus pais são separados e eu fico um pouco... Olha só, opa, sou do Cruzeiro aqui, ó. Diz que no Cruzeiro você tem maneiro. Quem mora no Cruzeiro, né? O Cruzeiro é maneiro. E eu vou dizer que eu já tô plantando uma agrofloresta já morei lá também, tá? Já morei lá. De que quadra? É na quadra 3. Lá embaixo, perto da Aruc, Isso, da Aruc. Eu tô com uma agrofloresta, ela já tem mais de 20 espécies. É perto da Aruc, né? Perto da Aruc, ali na 3 ali. Já bem legal. De resistência, né, Bequinha? Exatamente. Opa, então vamos conversar pra gente fazer também um vídeo lá e tudo mais. Mostrar esse trabalho. Um vídeo lá, depois ainda tem questão da gente ter uma fala também ambiental dentro do Amado Jorge, né? Do Jorge também, tem isso tudo. Você conhece o Amado Jorge? Ela conhece o Amado Jorge. Isso é bom, Eu vou ouvir aqui a Marina para terminar a fala do Lago Oeste, que era uma história interessante, depois volto para a Rebeca. E Mauro, e você já fica apontando aí também para bombardear, porque eu ainda vou fazer uma instigação aqui nas duas sobre a questão de mitigação e readequação, que é uma fala muito ecocapitalista que eu não gosto. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Você está ouvindo? Para constar, atitude de fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli, aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. E aí, estamos com Marina e a Rebeca e Ravi, a turma do Araticum Ambiental. Eu vou dar sequência aqui com a Marina aqui, falar o que era o Lago Oeste, que você estava falando interessante, depois jogo de novo para Rebeca. Você estava falando que você foi mudar lá, mudou para lá, estava lá, e como é? Mudei pro Lago Oeste. Isso aí é seguindo os sonhos da minha mãe também, que foi um encontro de sonhos. A gente morava ali no condomínio no começo daquela rodovia pro Lago Oeste, na DF-001. E a gente sentiu que precisava de mais verde na vida. Conversei com a minha mãe sobre os projetos e ela sempre teve esse sonho também, quero morar num sítio. E aí a gente conheceu, o primeiro sítio que a gente foi visitar já foi entregue, assim, já, nossa, que lugar maravilhoso. E a minha mãe tão engajada que virou presidente da associação do é sério? A gente de vez em quando encontramos com sua mãe nas ondas aí, que a gente, eu sou da Condema. Olha aí, então encontra com ela, Marilza Esperoto, um beijo pra minha mãe. Isso aí. Ali perto da Bazevina, quando vocês moravam, naquele condomínio perto da Bazevina? Naquele condomínio na entrada, né? Tá vendo como eu conheço a região? Conhece, Lago Oeste, não sei onde, né? Mas tá sabendo. Lago Oeste não sei não, mas Planaltina fica perto, eu sei aonde, velho. Mas sim, aí tem, então você tem essa consonância, né, já com o familiar, né, com sua mãe, que é uma guerreira, eu já tô sabendo quem é ela. Pronto, já identifiquei. Tá na luta lá no Lago Oeste rural, conservado, né? Pra não sair, pra não virar urbana. Não tem sentido virar urbana lugar, né? Não tem. Ali E a zona, deveria ter uma zona de amortecimento dentro do Parque Nacional Brasília, que é água mineral, e não tem. E não tem, por isso está lá o Noroeste. Onde era para ser zona de amortecimento, é uma estrada com anta atropelada. Exatamente. Alguma coisa, Mauro, que eu... Olha, não se assuste não, o programa é exatamente assim, viu, gente? Esse nesse negócio sentido. Muito formal não funciona comigo. Exato. Vamos aproveitar aqui, Vitelli, e perguntar para elas assim, onde é que encontra o trabalho delas nas redes sociais, já dá essa dica aí pra galera também, porque vai que de repente o pessoal se interessa em buscar mais e mais. E quem espera vocês na questão, como eu conheci vocês no Sustenta Aí, que era um projeto da PENAB, que eu fui convidado como poeta, e aí encontro vocês que estavam fazendo trabalho. Se vocês fazem isso, quando? Porque eu dei uma olhadinha lá na página de vocês e vi, inclusive, com instituições, né? Então vocês não são nada começando, né? Vocês já têm uma estrutura bem garantida, foi o que eu vi. Né? Tá mexendo, mas cuidado com eles, tá? É bom vocês ir na onda de vocês, que aquela turma mais
que a gente de vez em quando leva umas pancadas dentro de grupos quando eu faço a separação, que é ambientalismo, que eu sou ecoanarquista, tá? E profundidade verde, né? E aí vem os ecocapitalistas com um negócio de muita sustentabilidade, por isso que eu brinquei com a mitigação e readequação, que a palavra da ordem agora é readequar. Mitigar já era, mitigar era aquela coisinha, né, de contemporizar, né, coisinha, né? Não, eu não. Tá errado no meio ambiente, ser humano, parte da humanidade é o estrago, é o câncer. Claro que tem pessoas como você e eu e outros muitos que a gente conhece, tá? Que pensam realmente na visão mais cósmica planetária, tá? E não desenvolvimentista. Então eu levo pancada quando começa a brincar com o ecocapitalismo, desenvolvimentista. Eu não falo progressista, senão eu vou estar atacando quem eu sou. Tá? Então é desenvolvimentista mesmo, que acaba com o planeta mesmo, né? E aí, como é que fala essa visão que vocês estão preparando para as novas gerações, né? Foi o que eu falo, né? É isso? O que é o princípio de vocês e respondendo a pergunta do Mauro. Totalmente de acordo, Felipe. Essa questão do desenvolvimento, eu acho que até a construção da palavra, né? O desenvolvimento. E o que a gente propõe no Araticum é o envolvimento com a natureza. Tira o des. O desenvolvimento é tipo desconsiderar a natureza, né? Considerar a natureza como recurso, isso aí não é dos nossos princípios. E aí, para achar a gente no Instagram, nosso Instagram é @araticum.ea, e a gente está envolvido, sim, em alguns coletivos. A gente entende que a educação ambiental, assim como tudo na vida, a gente não consegue fazer nada sozinha, né? Então é super importante a gente estar envolvido em outros coletivos, como esse do Sustentae, que a gente foi esse final de semana e foi super maneiro. E a gente trabalha com algumas demandas. A gente faz oficinas, como foi nesse formato, que chamaram a gente fez tintas de terra, a gente plantou com as crianças também, fizemos brincadeiras. Plantação de semente, no Cerrado, sim. A gente também tem projetos ecopedagógicos, que é o projeto que a gente desenvolve na escola, que é uma forma mais contínua, a gente entra semanalmente, trabalha com as turmas, com as professoras, com a gestão da escola. Como é que esse acesso na escola pública particular? Como é que é esse acesso de vocês? Então, a gente está tentando escola particular ainda, se alguém quiser contratar a gente. Particular eu sei, por isso eu fiz a pergunta, não foi à toa. Então, a gente está tentando, mas a gente encontra um pouco de dificuldade de entrar nas escolas particulares. Mas na escola pública a gente teve uma abertura no começo de 2023, acho que a gente já está lá há 2 anos, né? E aí a gente desenvolve lá um projeto voluntário. Mas é muito legal, a gente tem aprendido muito, então é sempre muito recompensador, né? Estar ali com as crianças, aprendendo com elas, ensinando também. E por último, a gente tem nossos projetos de vivência de férias também, que a gente já está indo para nossa 4ª e 5ª edição agora, nesse mês. No período de férias? No período também de férias, com a meninada? Com a meninada, exatamente. E é um período muito lindo, porque a gente tem mais tempo para literalmente brincar na natureza. Princípios e objetivo do Araticum nessa, como vocês já falaram aqui, na questão já de preparar para as novas gerações, porque a minha geração foi estrago. A minha geração. Tá? A sua, a minha geração está deixando uma herança muito cruel. A dos meus pais nem tanto. Mas a depois dos meus filhos também está deixando um estrago pior ainda. E como é que a visão, princípio e objetivo do Araticum para as futuras gerações? Só que antes dela responder, vocês já entraram nas escolas do Cruzeiro? Porque você faz um trabalho lá dentro da cidade. Inclusive eu faço o plantio na parte de trás daquela creche Vicente de Paula, sim. Eu acho. Tá. Eles inclusive convidaram a gente para estar com o Araticum lá. A gente já recebeu o convite para o Araticum nas escolas públicas, umas 10 ou 15 escolas, né? Só que como é um projeto voluntário, é um pouco difícil da gente viabilizar. Que aí lá na Sobradinho a gente entra toda semana, então tipo, é bastante recurso nosso que a gente tem investido. A gente está querendo se estruturar justamente para conseguir levar, o nome desse projeto é Araticum nas escolas de Educação Ambiental Transformadora, para conseguir levar para mais escolas. A gente está até fazendo um documentário lá no CEI3, que é a escola que a gente tem trabalhado esses 2 anos, porque a gente percebeu uma mudança cultural na escola, assim, muito grande a partir do projeto de educação ambiental, não só das crianças, mas de todo mundo que trabalha na escola, na forma como se percebem do mundo. Eu vou fazer uma provocação. Isso não cabe um FAQ, Vitor? Isso não cabe um FAQ? Pois é, o que eu ia falar agora. Olha, tá vendo a sincronicidade cósmica nota? É a questão, eu me disponibilizo a vocês, eu não sei como é que é a estrutura de vocês, mas quero ser mais, mas me disponibilizo na questão de orientar vocês nessa questão de recursos, captação de recursos. Muito obrigada. Com uma questão que ele perguntou do FAQ, a gente tem a PENAB, aí como a gente ainda vai ter que dar um gancho no que eu tô, por isso que eu tô perguntando de vocês, né, porque cultura para mim muito forte. Eu sou conselheiro de Cultura Nacional e do Distrito Federal. Cultura, para mim, ela é transversal.
Igual a educação ambiental. Não tem como você, onde tem ações humanas, tem cultura. E cultura não é fazer arte. Cultura não é... A arte faz parte da cultura. É o processo, né? Está dentro do processo da cultura. Então, onde a gente pode ver no que vocês têm como objetivo e princípio do coletivo, para a gente poder adequar e correr atrás de captação de recursos. Por quê? Vocês conseguindo, já com um projeto destinado à escola pública, que eu acho que é um mote legal, porque eu fui, depois de ter desistido da Secretaria de Educação, voltei em 93 e peguei uma escola muito diferenciada, que era os CAICs. Né? Era educação, era educação integral e não de tempo integral. Tem uma diferença muito grande, porque eu venho da escola de educação integral, que era do setor leste, lá no início de Brasília, tá? E aí, de cara, como era uma coisa muito liberta, professor de lá, eu estava dando música. Né? Eu já trabalhei, depois no ano seguinte fui diretor, eu já estava trabalhando a questão de hortas fitoterápicas, medicinal e alimentícia, né? com as ervas. E a brincadeira era de transversalidade também, porque eu envolvia a matemática, envolvia a biologia, envolvia a própria arte, tudo em conjunto. E era um celeiro, onde alguns professores e o diretor falaram assim, para que isso, cara? Não tem nada a ver com questão pedagógica. E eu falei, que isso, cara, aí é que tá. Saia do vertical, vai para o horizontal. Essa que é a boa. Agora elas vão responder a sua pergunta, Vitelli, porque a gente já está com o tempo bem. Exatamente. E aí a gente, beleza? Elas respondendo. Mas a gente vai chamar de novo aqui, claro, cara, porque é muito assunto, cara, é muito pano pra mão. É muita coisa. Eu já quero falar mais. Não, é muita coisa, mas ainda vou falar um pouquinho ainda. Sim, responda. Vou falar um pouquinho ainda, a gente está esperando a resposta de vocês, porque já na questão pode marcar comigo, a gente vai ter uma roda, depois a gente chama de fato e bota os pontos onde estão as fontes, dou uma palestra de como funciona a sociedade, acessibilidade à cultura, acessibilidade às políticas culturais e como o Araticom pode se beneficiar disso, porque tem um mote certo. Pronto, agora é com vocês. E Mauro na condução. Beleza. O assunto é bom, mano. O assunto é bom, mano. É maravilhoso, é por isso que é... Pra constar, atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você, com Marina e Rebeca e Ravi no processo. Vamos lá, Mauro. Quem vai responder aí, o Vitelli, a Marina ou a Rebeca? Beca, a gente não falou do Araticom nas comunidades. Vai falar, então vai falar e depois a gente vai fazer um novo chamamento e ao vivo. Vai ser ao vivo, hein, cara? Com certeza. No próximo é ao vivo, então você já fica preparando. Eu queria falar também sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, que a gente está falando aqui de escolas, e quando eu e Marina chegamos nas escolas, assim, o contato que a gente tem, a gente vê uma não efetivação da política. Sim! E aí a gente está tentando fazer de uma forma voluntária o que era para estar sendo feito, né? Lá dentro, política. Por parte do corpo disciplinar. Exatamente. Então, nosso trabalho todo respaldado na política e também em vários outros, né? Eu queria falar hoje também sobre o ECA Ambiental, que é um projeto de lei que está vindo aí, que é totalmente de acordo com o nosso trabalho, porque você perguntou qual é o nosso objetivo, né? Isso, e princípio desse coletivo de vocês. E acho que tenho visto que o nosso objetivo é muito a luta pelas infâncias, né? Por esse direito de acesso à natureza, por uma infância livre de poder brincar, de poder aproveitar, de poder curtir, né? A minha mãe sabia muito bem, que é uma pergunta do Mauro, tá? Minha mãe sabia muito bem quando a gente estava aprontando, era quando a gente chegava limpo em casa. Quando a gente chegava sujo, estavam brincando. É isso, a gente sério. quer que as crianças voltem a chegar a se sujar mesmo. Pintadinhas de terra, porque terra não é sujeira, gente, terra é vida pura. E aí a gente tem um trabalho também que a gente tá numa luta por ressignificar o nosso repertório também, porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente está resgatando a ancestralidade, a gente está resgatando a vivência dos quilombos, a vivência das comunidades indígenas, né, dos povos originários. A sabedoria, o griot nessas áreas. Exatamente, e a gente vê que quando existe uma cilada muito grande nesse resgate de cair nessa apropriação cultural, e a gente está trabalhando com as crianças da agroecologia, que é conhecimento dos povos originários que já faziam uma agricultura há muito tempo. Isso faz parte do nosso princípio de trazer essa referência muito bem colocada ali para as crianças.
E na parte da cultura, a gente está com um projeto também, porque esse é o nosso projeto na Por que escola. na parte da cultura? Porque aí agora me interessou. Por que na parte da cultura? Porque aí é uma vivência, a gente sai da escola, a gente vê isso como um projeto... Sai do ensino formal, sai né? do Agora ensino vai pro formal, informal. e a gente vai para a vivência do final de semana, do lazer, né, ali com a família. A gente está com esse projeto que a gente está tentando captar para o ano que vem, que é o Araticu nas comunidades. A gente só conseguiu ainda fazer as edições no Eixão, ali na área central, que a gente quer muito sair do Eixão e para as outras regiões, né, do DF, explorar esse DF tão grande que a gente tem, que a gente ocupa um espaço público, uma área verde, e a gente leva uma programação de educação ambiental, uma manhã para as famílias participarem com as crianças. A gente faz feira de troca de brinquedo, trazendo a conscientização sobre parar de comprar tanto brinquedo novo, porque toda hora vai ter um lançamento muito maneiro, um brinquedo muito tecnológico, radical, mas... Quero falar sobre resíduos também, isso é importante. Pois é, gente. isso eu quero ouvir, Mauro. Eu quero ouvir essa parte eu aqui. vou ser sincero. A gente já está garantindo um novo programa. Já tá não tem garantido, como, é não tem muito como. assunto. A gente quer vocês aqui de novo. Com certeza. A outra questão, eu ainda vou fazer E já provocativa. convido vocês, rapidinho, Vitelli, Vai lá. pra fazer também uma entrevista lá no Amado Jorge com vocês, beleza? Exatamente. Aí vai ser bem mais tranquilo. Exatamente, muito bom essa coisa, mas eu vou te ouvir nessa questão aí. Sim, e aí depois eu vou vamos fazer a ouvir. provocativa do tal do reciclar, né? A questão principalmente dos polímeros, né? Que aí eu tenho minha opinião muito. É melhor acabar com essa porcaria e trazer a questão orgânica, que há a possibilidade de substituir o plástico com questão orgânica. Também a gente com sabe, certeza. tem. Então, vamos lá. Você... É? É você que você disse que ia falar, porque ela está com bloco, Mauro. Ela está com bloco aqui, é coisa para 3 dias, mano. Ó, a gente já pra tá fechado com pra você. finalizar, Pra finalizar, eu acho que a gente tem que falar sobre resíduos. Fala. Porque Então, nessa fale sobre sociedade, tá falando resíduos. da sua Coca-Cola aí, que é tipo produção de resíduos todos os dias. Tipo, bilhões de toneladas de resíduos são produzidos. E o que a gente faz com isso, né? E aí vem falar de educação ambiental, que é falar do nosso cuidado com a natureza, sem falar dos resíduos, sem falar de como nós estamos impactando, qual é a nossa marca que estamos deixando aqui no planeta. E com as crianças a gente tem feito esse trabalho, mas não de um jeito assim, essas são as lixeiras, qual é a cor de cada lixeiro que colocaram aqui. Mas um trabalho de tipo, como nós produzimos e como reduzir e o que fazer com o nosso lixo também. A gente faz compostagem na escola com as crianças e sem a gente explicar para as crianças a divisão certinha do lixo, porque lá na escola a gente não falou, mas eles têm 4 anos, né? Então eles são bem pequenininhos mesmo. Mas aí quando a gente fez a compostagem, a gente só explicou, aqui é resíduo orgânico. A gente não vai poder botar plástico e tal. Aí as crianças começaram a perceber que o que elas produziam às vezes não era lixo. Por exemplo, se for o orgânico, pode ser composto, volta para nossa horta, a gente fecha o ciclo dos alimentos, tudo com criança de 4 anos. E as crianças na hora do lanche também, elas perceberam que semente também não era lixo, porque dá para fazer uma mudinha, sabe? Cada semente é uma floresta, né? E aí entra uma parte cultural também, que é o artivismo. Na verdade, cultura ambiental, que é como nós nos portamos no mundo. Mas a gente também entra com artivismo, que é a arte como forma de ativismo. A gente faz bastante com as crianças, arte com recicláveis. E também sobre a questão da reciclagem, também tem meus 2 pés atrás, porque a indústria da reciclagem também é uma indústria, então ela também emite poluentes, então Perfeito. não fecha o ciclo não é bem, como na natureza. como né? está todo mundo encantado com os carros elétricos, mas ninguém sabe o que vai fazer com aquelas baterias, né? Então, Exatamente. exatamente. E de onde vem as baterias? Da onde vem, porque vem a questão de terras raras, que é um outro momento. Gente, não é brincadeira não, a gente já vai fechar aqui, e tá papo gostoso, mas é papo para mais 3 programas, e a gente quer ouvir vocês sim, tá? A gente tem nosso tempo, tá? E já fica acertado, né, Mauro? Há um Sim. novo chamamento com ela, se tomar aqui ao vivo, que aí a gente vai ter um tempo maior. E aí eu vou deixar vocês falarem mesmo, porque é muita coisa boa, gente. E quando a gente vê 2 jovens fazendo um trabalho nesse nível, porque eu tenho vários pés atrás, quando fala eu sou ambientalista, eu já fico preocupado com a categorização, mano, já tem categoria. Porque quando a gente vê 2 jovens desse jeito, cara, com um trabalho tão importante na questão planetária, porque nós, né, humanos somos de toda a biodiversidade, né, deste planeta, nós somos a única espécie que se afasta e acha que é dono, e acha que é rei, e no entanto, se não me falha a memória, nós somos da espécie mais frágil nesse processo, em todo sentido, e agora é uma praga porque a gente pode sobreviver em várias adversidades, né, climáticas nesse processo. Gente,
Vamos lá. Fala cada um. Só uma pergunta para vocês, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem e é o seguinte, A gente qual vai a pro dica final. que vocês Que é uma dão pena. para as crianças que estão de férias? Obrigado pela participação de vocês. Vamos pra vivência de férias, Araticum. Vamos brincar com a natureza, na natureza. Acho que as famílias perderem o medo das crianças estarem na rua. Perder o medo de encardir as roupas, porque roupa de criança é pra ficar encardida. Encardir a roupa, nossa. Vamos voltar a Senhora. encardir as roupas, gente. As roupas do Ravi estão nem esfregando, já não sai. E se soubesse que toda pigmentação de qualquer tipo de terra, de barro, de coisa, dá para se fazer muita arte colorida Exatamente. e não monocromática. Mas vamos lá, dá que você Vamos brincar com as crianças, fazer brinquedos com materiais recicláveis, fazer brinquinho. A Rebeca tá aqui com um brinquinho de tampinha lindo. Eu estava O que mais observando, daqui? eu ia fazer a provocativa, mas vamos dar sequência. Não, isso aqui tá no ativismo, né? Olhou pra mim, eu tenho que falar sobre os resíduos. E um convite também, eu acho que pode ser, leva uma criança pra plantar uma árvore. A gente tá no Cerrado, agora tá chovendo aqui, uma época muito boa pra plantio. E lá no cruzeiro que eu tô falando, eu plantei uma árvore há 2 anos, ela já tá maior do que eu. Isso para uma criança é um processo lindo de ser observado, porque as crianças e nós também, a gente aprende muito mais quando a gente faz do que quando alguém conta uma história pra gente. Ainda mais uma criança plantar uma árvore e observar ela crescendo, daqui uns 3 anos tá comendo uma frutinha embaixo dela. Acho que isso não tem comparação, esse aprendizado, essa vivência e esse amor, né, também desenvolvido e apegado. E aí, Para constar, atitude de fala com Mauro Rocha, e Luiz Felipe Vitelli. aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você, com Marina e Rebeca e o Ravi, do Araticum Ambiental. Gente, um papo gostoso demais mesmo, e não tem como não ter repeteco não, porque vocês vão ter coisa mais pro próximo programa. Já fica acertado aqui entre nós, beleza? Tá. Beleza. E aí, Obrigado Mauro? aí, obrigado pela Obrigada participação pela de vocês. presença. A gente que agradece o convite. Vamos Muito chamar legal. sim. Muito bom conhecer vocês também.